salve, torcedor e torcedora do Prorrogação! Chegamos a mais um vídeo aqui para vocês, atualizando vocês sobre o time do coração, sobre o Sport, sobre o Náutico, sobre o Santa. Esse vídeo a gente vai trazer aqui um pouco fora aí do âmbito futebolístico, entre as quatro linhas. Aí estamos trazendo para vocês a notícia do momento. É que o STJD, horas antes desse vídeo que está sendo postado, horas antes, o STJD julgou e puniu o Sport, decidiu como culpar o Sport em 8 mandos de campo e R$80 mil, uma multa de R$80 mil. É isso mesmo, torcedor. O STJD julgou o Sport e agora o Sport foi punido com isso, 8 mandos de campo para campeonatos válidos pela CBF. Vou deixar aqui com vocês o vídeo da decisão do tribunal aí. Deste modo, senhores, eu passo a proclamar o resultado. Por unanimidade, foi julgada procedente a denúncia para condenar o Sport Clube do Recife às penas do artigo 213, parágrafo 1º, inciso 1º e parágrafo 1º do CBJD, em 8 partidas de suspensão nas competições realizadas e promovidas pela CBF, convertendo as penas de perda de mando de campo para 8 jogos com portões fechados, pela aplicação do artigo 79 do Registro Geral das Competições da CBF, além da aplicação de multa de R$80 mil, confirmando-se a medida inominada concedida pela presidência deste STJD. Pena esta que também deve ser estendida a proibição. Torcedora que nos acompanha, uma decisão que eu particularmente achava que não iria acontecer, mas principalmente da forma que foi. Mas é complicado de verdade você ver uma situação. Agora é minha análise pessoal mesmo. Torcedores do esporte, muitos torcedores estão vendo isso como uma punição arbitrária. Concordo plenamente com isso. É uma punição arbitrária, porque já aconteceram vários episódios de praticamente quase tragédia também, e o esporte está sendo punido. O esporte praticamente está sendo usado aí como, pode dizer assim, como bucha de canhão, porque outros clubes, principalmente do Sul e Sudeste, já tiveram episódios como esse e simplesmente não deram em nada. A gente pode voltar aí algum tempo, há 2 anos atrás, o caso do Danilo Fernandes, que quase perdeu a visão do olho, se eu não me engano foi o olho esquerdo, quase perdeu a visão do olho esquerdo. Então, cara, é complicado. A gente pode também, algo recente aí no Campeonato Gaúcho, no clássico entre Internacional e Grêmio, torcedores do Grêmio atiraram cadeiras nos torcedores do Internacional, e torcedores do Internacional tiveram a lesão aí, traumatismo craniano. Um senhor e uma senhora sofreram com isso e ninguém falou nada, ninguém se movimentou em nada. E é complicado, cara, de verdade. A gente tenta olhar com a parcialidade as tomadas de decisão que o Supremo Tribunal aí teve em relação com o esporte, mas a gente sabe que o CEP pesa muito, mas muito mesmo. Então a gente tem essa dificuldade, a gente sabe que uma hora ou outra o torcedor tinha uma esperança de que essa punição não iria acontecer. E se fosse acontecer, seria uma punição gerada, ser transformada em multa financeira, não em perda de mando de campo. Vale também, torcedor, que essa punição é válida também para jogos fora de casa. O Sport não tem mando como visitante, não tem parcela de ingressos como visitante, não serão vendidas para a torcida. Então o time pernambucano sofre com isso, o time nordestino sofre com isso. Então você vê uma situação que a gente sabe que a violência a violência cresce exponencialmente,
E no âmbito futebolístico cresce ainda mais, mas a gente sabe que realmente o causador do problema, a gente tem que encontrar, punir o causador do problema. Então 3 semanas desse atentado aí e ninguém foi preso. Um jovem se apresentou, disse que estava envolvido, mas foi liberado. Então a gente tenta entender realmente o porquê. A gente sabe que os clubes não podem se eximir de responsabilidade, mas as responsabilidades do clube vão até determinado limite. Até determinado limite. O que o Sport fez? O Sport disse que rompeu o contato e relações com as torcidas organizadas. Acho de muito bom proveito ter sido feito isso. O Sport disse que torcedores da organizada que forem sócio e forem identificados nas gravações terão as suas sociais, a sua carteira de social rompida e serão banidos dos quadros de sócio. Então eu acho isso uma atitude que realmente que o esporte deve ter, que o clube deve ter para isso. Como eu disse anteriormente, o clube não se exime de responsabilidade. E essa é a responsabilidade que o esporte tem que ter. Agora, a responsabilidade de segurança, aí já é algo que o governo do estado tem que trabalhar. Então, amigo, sendo muito sincero, o incidente, o atentado ocorreu a 7 quilômetros de distância. Em uma BR, área federal. Aí já é um problema que não cabe ao esporte. O esporte não tem a obrigação de escoltar os jogadores do Fortaleza para o hotel. Não tem. Isso é obrigação única e exclusiva da Polícia Militar. E que se tinha, não teve contingente necessário para poder inibir essas atitudes de torcedores, que realmente a gente não pode falar como torcedores, e sim como marginais, que, como você viu, o jogador aí o jogador aqui, ó, do Fortaleza, por 1,5 centímetro não morreu, por 1,5 centímetro. Então você vê que isso não é atitude de torcedores de verdade, são atitudes de marginais. Então a gente vê a questão que cresceu demais, ok, tinha que encontrar, não encontraram, puniram o esporte. Muitos dizem que a punição não é adequada, muitos dizem que a punição não é cabível de punição para o clube, sim para as pessoas, os causadores desse problema. Mas a gente vê como realmente, agora falando de questão de mídia, a mídia caiu muito em cima só desse caso, somente desse caso. E o esporte, como bode expiatório, como é um time nordestino que sofre isso, estão tratando como todo torcedor do esporte é um marginal em potencial. Então, cara, me desculpe de verdade, todas as mídias, as grandes mídias aí que estão há 3 semanas falando do esporte, falando do Fortaleza, descendo o pau no esporte o tempo inteiro. Poderia ser a do Santa, poderia ser a do Náutico, mas amigo, de verdade, a gente sabe que realmente o CEP pesa. E o 081, meu amigo, dessa vez tá sendo prejudicado pra caramba. Então, infelizmente, a gente vê que somente o nordestino sofre. Quando tá com destaque, quando o nordestino ganha o destaque, o pessoal lá do eixo começa a arrumar aí problemas para o pessoal daqui. Então, infelizmente, é isso. O esporte volta a campo amanhã pela Copa do Brasil, desculpa, pela segunda fase da Copa do Brasil. O esporte enfrenta o Muricy do Alagoas na Arena de Pernambuco com portões fechados. E o esporte volta ao final de semana, ao sábado, pelo segundo jogo do Campeonato Pernambucano. O esporte que já vendeu mais de 38 mil ingressos para esse clássico das multidões. Só torcida única, vale lembrar que até o momento torcida única também. O esporte volta aí a campo no sábado às 4 horas da tarde. Então fica ligado, torcedor e torcedora, é isso.
chegamos a mais um final de vídeo. Agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente. Comenta aqui, compartilha, diz pra gente, a gente quer saber de verdade o que é que você acha, o que é que você tá achando dessa punição, se foi válida ou não, qual a atitude que o STJD deveria tratar esse caso. Fala pra gente aqui que a gente quer te ouvir. Valeu? Aquele abraço, torcedor e torcedora. Valeu, fui, até a próxima.